Olá, Ianinha. Tudo bem, minha Boa gente? tarde. Tarde. Boa Tudo bom? tarde a todo mundo aí. São Paulo tá aí nessa friaca. A gente já aqui tá toda trabalhada no chá para tentar passar aí um pouquinho. Nossa, tem uma galera aqui, ó, um monte de dermatologista entrando. Dr. Bob, Sim. hello. I'm seeing you here. Um monte de gente aqui, Ai, que legal. legal. Não, até falar um pouquinho também sobre mim, né? Eu vou começar me apresentando para quem não me conhece, né? Todo o pessoal da Iana. Eu sou Vanessa Holanda, sou neurocirurgiã aqui em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. Conheço Iana já desde Entrega, criança. É minha amiga de uma vida. É uma honra muito grande, Ana, ter você aqui. E Ana é formada na Universidade Federal da Paraíba, como eu, nos formamos juntas. Ela fez residência em Maceió, em dermato, depois fez especialização em cabelos na USP, em tricologia, né? E a gente, na verdade, assim, o que eu tenho notado e tem acontecido muito conversando com os pacientes, né, por telemedicina, é que existe muito essa questão de saber o que é que está acontecendo, né? Nossa, meu cabelo está caindo muito, doutor, o que é que está acontecendo? Então, foi daí que veio a ideia de trazer a doutora Iana aqui. Obrigada por ter aceito o convite, Ana. Bom, gente, depois dessa introdução, né? Vocês têm que ver que tem que desconsiderar metade dos elogios, porque ela é minha amiga há muito tempo. Então, tem que desconsiderar metade dos elogios. E tô vendo muita gente querida entrando aqui, muito dermato, muito colega meu, gente, muitos seguidores, gente dizendo já aqui, Vanessa, que não conhece você. Então, você também tem que se apresentar aqui, dizendo é o melhor neurocirurgião deste país, né? Dei um Então, que você desconto também também. tem que se apresentar. Dei um desconto também, que melhor amiga é assim mesmo. Enfim, mas assim, Iana, além de ter sempre influenciado muito, né? Me influenciado muito, é minha dermato também, né? Então, sempre ela me deu muitas dicas do que seguir, de como fazer com relação aos cuidados, tanto com a pele, com o cabelo e com a hidratação, inclusive. Aqui o chazinho, que ela também é amante do chá, então ela me influencia muito nesse aspecto também. E eu queria também falar que é muito importante a gente, nesse momento, esclarecer, né, algumas dúvidas. E nesse momento de tanto estresse, de tanta angústia que muita gente está passando, eu queria pedir para todos aqui para ajudar a gente em uma missão de levar amor para todo mundo que está em casa, inclusive para vocês, e começar com a nossa foto de agradecimento por todos estarem aqui e por passar adiante esse amor para os pacientes, para os nossos, quem está aqui seguindo, quem está aqui assistindo. Então, eu queria pedir para tirar a foto, e a minha com o Quem pessoal vai que está tirar em você? casa, né? Eles que tiram, eles ajudam a gente. Aí você põe aqui o coração em cima. Põe aqui em cima, assim, você completa o meu coração. Ah, tá. Isso aí. E aí o pessoal ajuda a gente. Aí, Tassi, Vivian. Isso. Obrigada, acho que deu. Ah, que bom. Então, Muito Ianinha, legal. nós tivemos alguns probleminhas técnicos, pessoal. Quem estava tentando ver pelo YouTube, a gente não conseguiu fazer o compartilhamento, apesar da gente estar ligado aqui no Zoom. Mas eu estou gravando e eu vou tentar fazer o upload depois, assim que terminar também, para outras pessoas poderem acompanhar. A Tassi já está dizendo aqui que tirou. E Tassi, Marusca, obrigada. Vivian tirou 10. Priscila está acompanhando lá. Oi, prima! Legal. Oi, Eu prima! pensei, Ana, em deixar por enquanto desativados os comentários. O que é que você acha para eu poder te ver melhor? E aí as dúvidas o pessoal põe aqui Você embaixo. O que é que você prefere? você que sabe, eu tô bem acostumada com os comentários, eu diminuo eles um pouquinho, rebaixo.
Mas você que sabe, eu não me incomodo com os comentários, não. Mas se você preferir, a gente pode deixar desativado no começo. Tá. Não, então eu acho que eu baixei aqui. Então eu vou deixar baixo, que aí o pessoal vai interagindo também. E aí, quem quiser, assim, as perguntas maiores, podem colocar nos comentários aqui as perguntas na interrogaçãozinha. Então, Iana, assim, eu acho que para a gente entender melhor a questão de queda de cabelos, né, é bem importante que a gente consiga compreender como que funciona o ciclo capilar. Eu lembro um pouquinho lá da faculdade, mas assim, eu acho que é algo que muita gente não tem muita vivência e muitas vezes até confunde a queda de cabelo com algum momento ali do ciclo. Você podia explicar um pouquinho pra gente? Com certeza. Na verdade, Ivan, eu digo que toda vez que alguém me chama para falar alguma coisa dessa área, né, que é uma área que gera tanta dúvida, tanto mito, na verdade, tem ao redor, eu digo que eu tenho uma missão de utilidade pública. A primeira coisa que eu tenho que falar para elas é que, gente, é o que mais a gente vê em rede social. É gente trocando receitinha de queda de cabelo. É gente usando, às vezes, uma coisa aqui e acolá. Ah, o que você usou, eu quero usar também. Ai, que vitamina é essa? Ai, que tônico anti-queda é esse? Que shampoo anti-queda é esse? Então, a gente vê muito isso. E, às vezes, eu vendo isso, me dá uma angústia, mas me dá uma angústia tão grande, porque, assim, se as pessoas soubessem o mundo, né, que gira em torno das doenças dos cabelos, a infinidade de diagnósticos, oi, Iruama, a infinidade de diagnósticos, né, possíveis ao redor dessa queixa, eu estou com queda, né? Então a gente, né, não seria tão inocente ao ponto de achar que haverá um tratamento que é para todo mundo, um tratamento que sirva para todo mundo. Então uma coisa que eu sempre inicio falando é: queda de cabelo não é um diagnóstico, é um sintoma. A partir dele, a gente vai investigar e vai chegar num determinado diagnóstico. Não existe tratamento certeiro, todo médico sabe disso, para qualquer entidade. Não existe um tratamento certeiro se eu não tenho um diagnóstico certeiro. Eu preciso primeiro de um diagnóstico para partir para um tratamento. E o meu dia a dia no consultório não é raro, é muito comum a gente receber pacientes que tiveram seu diagnóstico muito atrasado, chegaram às vezes até tarde em alguns sentidos, porque é difícil às vezes achar que queda de cabelo está relacionado a um problema médico, a um problema que você tem que buscar o médico. Às vezes a gente acha que é um problema cosmético, é algo que eu vou resolver com a vitamina, que eu vou resolver com qualquer coisa. E a gente fica se automedicando e buscando uma solução aqui e ali, quando na verdade a primeira providência é procurar o médico dermatologista, que é o especialista em doença dos cabelos, né? O pelo o folículo piloso é um anexo da pele, então quem cuida das doenças dos cabelos é o médico dermatologista. Então a primeira providência, tem paciente minha aqui já aqui falando, a primeira providência é realmente procurar o médico dermatologista. Queda de cabelo não é diagnóstico, é um sintoma. A partir dele, 1000 possibilidades, né, estão abertas diante do médico que vai te examinar, vai te investigar e vai chegar num diagnóstico. Tem outro paciente aqui dando oi. A Vivi Sembranelli, né? Eu concordo totalmente. Doutora, muito querida, também, porque eu também sou paciente, né? Então eu também posso falar. E aí, partindo desse princípio, né, quando a gente fala de queda de cabelo na quarentena, que você me perguntou, partindo desse princípio, a gente tem que pensar o seguinte: queda de cabelo na quarentena. A grande chance, se a gente quando fala em queda de cabelo, um dos grandes diagnósticos possíveis é o eflúvio telógeno agudo. Né? O eflúvio telógeno agudo é um dos tipos de queda de cabelo, é um dos diagnósticos possíveis. E quando a gente está falando em probabilidade, né, a gente está falando, né, uma grande chance de também ser eflúvio. E para entender o eflúvio é aquilo que você falou. A gente precisa entender o ciclo capilar, a gente precisa entender as fases do ciclo. Tem até destaques aqui no meu Insta, falando sobre o ciclo, falando sobre eflúvio, então depois quem quiser aprofundar um pouquinho, pode dar uma olhada lá nos destaques. Mas, não, e Ana faz uns destaques, pessoal, depois vocês podem no final dar uma olhada, quem não conhece ainda, uns destaques assim muito explicativos, que tiram muitas dúvidas, então tem de todos os assuntos, tem lá no Insta dela, nos destaques. A Marina, que é minha aluna, ó, lá no Trichology, tem um monte de dermato aqui, gente. Beijo, beijo, beijo. Né? Já me ouviram falar disso aqui.
Legal. Esses aí já me ouviram falar disso aqui 1000 vezes. Então, gente, falando do ciclo capilar, a gente tem que entender algumas coisas, na verdade. Nós não somos animais, né, os seres humanos, que têm os ciclos, né, os folículos distribuídos de forma sincrônica. O que quer dizer isso? Pensando que o folículo ele tem, né, fases de um ciclo que se repete, nós não somos como alguns animais que têm um ciclo meio que sincrônico. Eles perdem cabelo todo de uma vez e ganham todo de uma vez. Eles fazem troca de pelagem. O ser humano, a espécie humana, ela não é assim. Os nossos folículos que estão aqui no couro cabeludo, eles estão em fases diferentes do ciclo. Mas a grande, imensa maioria deles estão na fase de crescimento. Tanto é que a gente tem cabelo aqui agora, a gente tem cobertura. Sim. Porque a imensa maioria deles está em fase anágena, que é a fase de crescimento, certo? A fase anágena, você vai botar a figurinha, Van? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Essa aqui que você gosta? Exato. E aí, gente, aqui a fase anágena, que é a primeira fase aqui que a gente vai falar sobre ela, é a fase que 85% dos nossos folículos estão nessa fase aqui, que é a fase de atividade, é a fase de produção. Aqui na parte inferior do folículo, que vocês adoram chamar de bulbo, é o bulbo mesmo, tá? Mas aqui é onde tem a irrigação do folículo, é onde vai chegar toda essa atividade aí para produzir a haste, tá? O folículo é um tecido vivo, formado por células vivas, é um mini órgão complexo, mas cujo objetivo é formar uma haste, um fio, que é matéria morta, né? O fio não é vivo, o fio é só praticamente proteína, né? E o objetivo do folículo é formar esse fio. Na fase anágena, ele tá ali, ó, em produção constante, 24 horas por dia, 7 dias na semana, certo? Então, ele tá ali produzindo o tempo inteiro. E quanto tempo dura a fase anágena desse folículo? Dura anos. Em mulheres, muitos anos, vários anos. Em homens, menos anos, tá? Mas dura anos. Mas é importante saber que essa fase, ela dura um determinado tempo e é determinado geneticamente, né? Então, vamos supor, a minha fase anágena, ela deve ser uma fase anágena longa, porque eu atinjo comprimentos maiores, né? Então, a gente sabe que meu cabelo é capaz de crescer até determinado ponto, porque ela tem uma fase anágena bem longa. Tem pessoas que têm uma fase anágena mais curta, e por isso que reclamam que às vezes o cabelo é uma das causas, tá? Lógico que tem outras causas, mas uma das causas que às vezes o cabelo não cresce tanto é porque você não tem genética para isso, certo? Então você tem uma fase anágena que é mais curtinha, tá bom? Então a duração é em anos e ela é determinada geneticamente, tá bom? E aí, depois de vários anos, vamos supor que a fase anágena desse folículo aqui são 6 anos. Então, depois de 6 anos produzindo a haste, ele vai finalmente descansar, certo? Então, ele vai entrar numa fase que a gente chama de repouso, depois de trabalhar muito. Tem a fase catágena, que é como se fosse a indução desse repouso, a sinalização desse repouso, ela é bem curtinha, dura semanas, e aí ele já entra nessa fase mais famosa, que é a fase telógena, que é a fase que está aí em seguida. A fase telógena é uma fase de repouso. Você vê que dá aqui uma desconexão, inclusive, entre o bulbo, na figurinha que vocês estão vendo, entre o bulbo e o fio. O fio está desconectando aqui e ele vai uma hora embora, né? Como vocês estão vendo aqui. Essa fase telógena é uma fase de repouso. É uma fase onde o folículo não está trabalhando. Ele não está exercendo atividade. Ele não está gastando energia para o organismo. Vão pegando essas coisas. Ele não está gastando energia. Ele está em repouso. Então, daqui a pouco, depois de 3, 5 meses, que é o tempo da fase telógena, o fio vai desprender. Mas olha como é lindo, e vai reiniciar a fase anágena. Mas olha como é lindo essa história do ciclo, né? Quando o cabelo sai, né? O pelinho velhinho saiu, que foi produzido por anos, vem um bebê aqui embaixo, ó, já pronto para realmente ser produzido e crescer novamente. Então, é interessante que quando o pelo, né, sai, quando o pelo é desprendido, né, finalmente, a gente já tem gente aqui embaixo sendo produzida de novo. O ciclo, ele não para, certo? E aí é bem importante, a gente fica brincando dizendo que o bebezinho empurra o velho para cima. É ele quem realmente empurra e ele vai ser desprendido. Pensando nessas fases, gente, pensando em porcentagem, a gente tem, como eu falei para você, em torno de 85% dos nossos folículos do couro cabeludo em fase de produção. Então, por isso que a gente está com cabelo na cabeça, tá?
15, mais ou menos 10 a 12% estão em fase telógena, em fase de repouso, tá? Estão em fase de troca. E aí é uma troca. Vocês veem que é uma troca? Não há nome mais bonito para isso. Não é queda, é uma troca. Tá vindo outro fio já lá no lugar dele. Então, a gente pensando que 10 a 12% dos nossos fios estão em telógeno, né? Dos nossos folículos estão em telógeno, isso dá mais ou menos o quanto de cabelo que a gente vai trocar todo dia. Se você pega 10 a 12% de todos os nossos folículos, é fazer uma conta rápida, dá aquele númerozinho que a gente conhece, de 80 a 120, 150 fios por dia, né? Que a gente troca. A gente não perde, a gente não cai, a gente troca, tá? E o que é o eflúvio telógeno, né? Porque esse nome é feio. Esse nome feio. Isso, grande, já era isso que eu ia perguntar mesmo. Né? Ele vem daí, né? O telógeno vem da fase telógena, que é uma fase de repouso, é uma fase onde o fio vai desprender. O eflúvio nada mais é do que o aumento proporcional de telógenos. Então, assim, se você tem 10 a 12% de telógenos, isso é normal, de repente, em eflúvio, você vai ter 20% de telógenos, 22% de telógenos. Então, a tua troca vai ser maior do que era antes, certo? Vai ser uma troca ainda, não vai ser queda, vai continuar sendo uma troca. Mas é uma troca maior do que o seu dia a dia. Quem entra em eflúvio sabe que entrou em eflúvio, porque ele sabe a queda do dia a dia. O paciente, ele conhece a queda do dia a dia dele. De repente, começa a cair mais. E aí ele nota que tem algo diferente ali acontecendo. E aí é o eflúvio telógeno, que é uma das possibilidades diante de uma queixa de queda, tá? E aí, onde é o pulo do gato? Eu costumo dizer aqui, o pulo do gato onde é? Lembra da história que fase telógena é repouso? A gente pode imaginar, né? Tem muito médico aqui que, gente, o organismo, às vezes, ele precisa de mecanismos de defesa. Ele precisa de mecanismos de poupar energia diante de algumas situações. Então, a gente tem causas de eflúvio, que são ditas causas comuns de queda. E essa lista de causas, elas mandam uma mensagem para o organismo, que é uma mensagem de repouso. De, ó, que acalma, fica quieto, economiza energia, porque eu preciso de energia para resolver outro problema. E aí ele manda uma mensagem de repouso para os folículos. E os folículos que estavam lá em fase anágena trabalhando, né, consumindo energia, porque eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias na semana, eles de repente saem do anágeno e vão para o telógeno. Né? O telógeno, ele é induzido porque o organismo pediu. O organismo pediu diante de alguma situação que entrasse em repouso. Certo? Então, quando a gente vê uma lista imensa que a gente tem de causas de eflúvio, vamos supor que a anemia, né? O organismo está tendo que lidar com a anemia. Então, para ele ter aquela energia poupada para poder resolver a anemia, né? Então, ele manda uma mensagem de repouso. Vamos fazer todo mundo em telógeno, todo mundo repousando, porque eu preciso dessa energia canalizada para resolver outro problema. Né? Então, aí entram todas as causas de eflúvio que a gente conhece, né? Imensas, inúmeras causas de eflúvio, de febre, de, enfim, dietas restritivas, perda de peso muito rápida, né? Pós-parto, algumas medicações. A gente tem uma lista imensa de causas que a gente tem que buscar na história com o paciente para poder saber por que provavelmente foi mandada essa mensagem de repouso, que é essa mensagem do eflúvio telógeno agudo. Aí pensa comigo, Van. E nesse momento de quarentena, Aninha, a gente realmente pode estar influenciando com o aumento da queda de cabelos? Então, se você pensa, e uma coisa, antes da gente tocar nesse assunto, se a gente pensa comigo que eu falei, a fase telógena, ela dura 3 a 5 meses. Se eu induzo o telógeno, né, ele vai durar isso, 3 a 5 meses, tá? Então, é uma queda maior, onde o número de folículos que era para estar em anágeno, não era para estar em telógeno agora, de repente foi para telógeno. Então, e ela vai enfrentar essa fase. Essa fase é praticamente meio que fixa em todo mundo e ela dura 3 a 5 meses. Por isso que o eflúvio ele é dito um fenômeno em medicina que a gente chama de autolimitado. Isso significa que ele tem hora para começar e ele tem hora para parar. Então, a fase telógena ela dura 3 a 5 meses. Então, se a gente está em eflúvio, se esse é o diagnóstico, a gente pensa que o eflúvio dura isso, entre 3 a 5 meses.
E aí, o que é que acontece? Da onde vem a história, né? Toda essa enrolação aqui toda para a gente entrar na história da quarentena. A quarentena, algumas pessoas, elas queixaram de que aumentou, né? Ah, eu estou notando uma queda de cabelo maior agora na quarentena. A gente tem que pensar em vários fatores aí, né, nesse caso. A primeira delas é interessante que isso não é também tão raro. Quando o paciente chega com queixa de queda, a primeira coisa que a gente tem que pensar é se isso não é uma pseudoqueda, né? Que é mais comum do que a gente pensa, uma falsa impressão de queda, tá? Então, às vezes, isso é muito comum, porque aqueles fios que a gente meio que troca todo dia, não é pouco, né? A gente pensa, ah, sem fios é muita coisa. Principalmente para quem tem cabelo comprido, para quem tem cabelo preto, né? Então, é um a gente sabe grande, que fios é um bolinho grandinho, que quem não lava a cabeça todo dia não vai recolher isso todo dia. Porque a gente pensa comigo, se o cabelo chegou a hora dele cair, que ele chegou a hora dele sair, que ele vai ser trocado, ele não vai ser, eu costumo dizer aos pacientes, ele não vai ser cuspido para fora. Então, ele vai ter que ser recolhido. Ele vai ter que ser recolhido de alguma forma. E a gente recolhe, geralmente, na hora do banho. E na hora que a gente lava a cabeça. Então, quando a gente não lava a cabeça todos os dias, a gente não recolhe todos os dias, tá? Então, a gente meio que deixa acumular. Então, agora, na quarentena, vamos supor, as pessoas estão em casa, não estão fazendo atividades, podem não estar fazendo exercício físico, não estão suando muito, está frio, né, aqui em São Paulo. Então, as pessoas não estão lavando a cabeça muito, estão lavando a cabeça mais espaçadamente. Então, acaba que, às vezes, quando vai lavar, vem aquele monte de cabelo acumulado e acha que tem a queda aumentada, tá? Outro fator agora na quarentena, tá todo mundo em casa e tá tendo que lidar com seu próprio cabelo que tá caindo. Tá tendo que lidar visualmente. Tá tendo que lidar visualmente com eles. Então, assim, você pensa que a gente meio que perde sem fios todos os dias, mas a gente deixa um pedaço no carro, deixa um pedaço no trabalho, deixa um pedaço na rua, deixa um pedaço no shopping, mas estando em casa 24 horas, a gente tá largando todos eles em casa. Então, a gente tá tendo que lidar, e ainda limpando, porque a gente aqui tá limpando a casa, a gente tá tendo que lidar com o próprio cabelo, né? A própria queda, os próprios fios. Então, lavagem diminuída, estando em casa o dia inteiro, né? Então, isso às vezes dá uma falsa impressão de queda. E também, pensando que não é falsa impressão, que a queda está realmente acontecendo, isso tudo faz com que a gente superestime essa queda. Às vezes ela não é tão grave assim, mas eu estou superestimando porque eu tô tendo que lidar com ela 24 horas por dia ali, olhando para aqueles cabelos caindo. Então, assim, é algo que a gente tem que pensar. Mas, ó, se você pensa comigo, tem uma linha do tempo que é muito importante no eflúvio. A causa ocorre, o telógeno é induzido, né? Então, ele demora para induzir uns 2, 3 meses, e aí sim a queda acontece. Por que eu tenho que lembrar disso? Porque quando a queda acontece, o eflúvio acontece, eu tenho que buscar a causa lá atrás. Né? A causa da queda, ela não ocorre junto da queda, né? Não está ali ocorrendo ao mesmo tempo. A causa da queda, ela está ocorrendo 2, 3 meses antes. Então, quando o paciente ele chega com queda, a primeira pergunta é: quando começou? Porque eu preciso construir uma linha de tempo. Então, gente, se agora na quarentena a tua queda começou lá, sei lá, a quarentena começou meio de março. Vamos supor que tua queda começou ali meio de comecinho de abril, 15 dias em casa, 20 dias em casa, todo mundo estressado, começou com queda. Provavelmente a quarentena não é a culpada dessa queda. A queda ocorreu a causa 2, 3 meses antes. Então, assim, só quem está começando a ter agora, mais ou menos, que já está fazendo uns 2 meses, né? E pode ser que tenha. Eu costumo dizer que agora, muito, né? Sabe aquela foto que a gente coloca no começo do ano do Moisés dizendo que comecem as dietas? É agora que vai começar e que comecem os eflúvios, porque agora, com 2 meses em casa, com 2 meses desse fuzuê todo do Covid que começou, é agora que a gente vai começar a ver os eflúvios, cuja causa realmente pode ser atribuída ao Covid, né? Não só, e aí, que tipo de relação, né?
A doença em si, né, as pessoas que tiveram Covid, se tiveram febre, isso já é uma causa de eflúvio. A gente já conhece eflúvios pós-dengue, a gente já conhece eflúvios pós-viroses mais fortes, pós-zika, pós-chikungunya. Então, não ia ser diferente com Covid, né? Pessoas têm vários perfis, né? A gente tá vendo vários tipos de sintomas diferentes do Covid, mas aquelas pessoas, principalmente, que fizeram febre, né? Tem pacientes que têm febre muito de 4 em 4 horas. Eu lembro do meu marido que teve de 4 em 4 horas febre. Então, assim, essas pessoas, elas podem estar, né, num grupo de risco para 2 meses depois fazer uma eflúvio. Então, a doença em si é um fator de risco para queda, para quem teve. Quem teve Covid assintomático, a gente pensa que não, tá certo? Porque não trouxe maiores repercussões para o organismo. Tem que lembrar que o organismo tem que sentir a necessidade de mandar essa mensagem de repouso. Se ele não vê essa necessidade, não vai ter... E eu acho que, não sei se todo mundo sabe, mas provavelmente não, e Ana comentou uma coisa bem pessoal agora. O Hugo, marido de Ana, teve, né, o Covid, graças a Deus tá tudo bem agora. E Ana tem o IgG positivo, que é riqueza nacional. Sem ter tido sintomas. Assintomática, né? Assintomática. Então, enfim, é uma coisa que você pode viver de perto, né? Mas, assim, nesse caso de que você chegou a falar, né, de todas as causas do eflúvio telógeno, a febre, dengue, estaria associada também. E aí, no caso, essas pessoas que estão sendo tantas, a gente está aí, enfim, em mais de 300 mil casos, né? Tem até estimativa que esteja ultrapassando milhões aí, que a gente não sabe exatamente, porque não são todos que estão sendo testados. Eu acho que dali dos países que estão mais acometidos, o Brasil é o que menos testa. Então, talvez o que é que a gente pode esperar lá na frente, né? Será que daqui a 2 meses vai começar a existir mais problemas nessas pessoas? E também uma coisa que a gente viu em alguns artigos é que a gente sempre estuda bastante antes de vir aqui para a live, ainda mais para algo que não é da minha área, né, Aninha? Então, a gente viu que tem um padrão de queda de cabelos, né, em homens, que está sendo visto que os homens estão sendo mais acometidos pelo Covid-19, assim, 58% a 42% contra 42% de mulheres. No caso, os casos de internação, né, os que estão precisando de internação. E nesses pacientes hospitalizados, foi observado um padrão específico de queda de cabelos. Aí eu queria saber o que você acha. É claro que a gente ainda tem muito estudo pela frente aí para vir, mas seria apenas resultado dessa infecção pelo coronavírus, pelo Covid-19, ou seria por conta de uma expressão maior dos andrógenos? Já que a gente sabe que também o Covid-19 tem relação com a enzima conversora de angiotensina. Não, vamos lá, vamos começar assim. Na verdade, porque é meio confuso isso. Na verdade, gente, partindo do princípio que se observou que o Covid, ele é uma coisa, é uma foto, tá? É uma observação. Se observou, a gente não sabe se isso é verdade, a gente não sabe se isso tem fundamento, mas se observou que homens às vezes fazem caso mais grave do que mulheres, tá? Principalmente observações, né, na Itália, na Espanha, às vezes, né? A gente tem notado que tem esse perfil, né, de homens, às vezes tem que ter uma tendência a fazer caso mais grave, que precisa de internação. A diferença vai mudar, a ciência é dinâmica, a gente não sabe se esse dado é verdadeiro, se tem alguma significância, mas vamos dizer assim, foi um dado que surgiu assim no começo, que homens eram mais atingidos, né, no sentido de casos graves, de adoecer mais gravemente, de evoluir pior. E aí, se viu por que será, né? Se uma doença evolui pior em homem do que em mulher, será a primeira hipótese que surge é se isso tem uma causa hormonal, porque a grande diferença entre um homem e uma mulher são os hormônios. Então, a primeira coisa que se pensa é, será que tem alguma causa hormonal relacionada ao homem, né? Evoluir às vezes pior do que a mulher e tal. Então, alguns estudos saíram olhando para trás. Esses estudos são chamados retrospectivos, né? Então, eles olharam para trás para o perfil de pacientes, né? Viram realmente que eram homens e, enfim, foi se desenvolvendo, se desenrolando esse estudo e se descobriu que um receptor é uma casinha que tem nas células, tá? Então, se descobriu que o receptor
que tem a ver com a metabolização do vírus pela ECA, por essa enzima que a Vanessa falou, é o mesmo receptor que também metaboliza os hormônios masculinos, né? Então, assim, será que inibir esse receptor com drogas que são anti-hormônio masculino não ajudaria a proteger de evolução grave? Não sabemos. E aí, onde foi o fuzuê, achando que, será que os remédios que a gente usa para calvície, né? Porque nada mais são do que remédios que são anti-hormônios masculinos, anti-androgênicos. Será que eles não bloqueariam a ação, né, desse receptor e aí não protegeria os homens, né? Ou até as mulheres que tivessem também de evolução para caso grave? A gente não sabe, né? A gente sabe que isso é uma hipótese, isso foi levantado, mas a gente não tem hoje como afirmar que há qualquer relação, pela ciência, né? Que há qualquer relação de um determinado tipo de fenótipo de cabelo ou de calvície ou relacionado com a gravidade do Covid. Isso é uma hipótese, já que eles têm um link em comum. Eles têm esse receptor, que é o mesmo receptor que vai participar da atividade da ECA e dessa enzima que está relacionada ao COVID, é o mesmo receptor que também participa da metabolização dos andrógenos. Então, a gente tem esse link, mas a ciência está aí, a gente tem muito a aprender sobre essa doença, a gente está aprendendo aqui as duras penas, a ciência está apanhando, né? Acho que faz tempo que uma doença nova não dava tanto trabalho, e eu acho que a ciência tem muito a evoluir nesse sentido. Para pesquisar mais sobre, mas a gente não tem nada muito solidificado em relação a isso, não. Não, eu acho que nunca ficou tão em voga a importância dos cientistas, né? Os cientistas que estão aqui assistindo e que a gente acompanha, que a gente trabalha junto, né? E Ana tem muita vivência, teve muita vivência lá na USP, eu também tenho muita vivência, tanto meu mestrado, doutorado, então a gente sabe da importância da pesquisa para muitas coisas na vida da gente no dia a dia, que muitas vezes não se para valorizar tanto isso que precisa ser valorizado, né? Aí, tem gente pedindo para deixar salva, só avisa que vai Vou ficar deixar salva, Duda. E eu queria falar para Vivi Sembranelli que eu concordo totalmente com a Iana fala com sabedoria e didática. Isso, pessoal, eu comprovo desde a época estudando para o vestibular de medicina, que a gente estudava junto. A pessoa que eu mais gostava de estudar, a Ariana, que o tanto de didática que ela tinha sempre foi muito bom. Então, isso é algo que parece bem de berço já, né? O dom. Ela entrega a nossa idade, gente. Pelo amor de Deus, ela entrega. Jesus. Enfim. Não, então, assim, no caso desses inibidores, né, da 5-alfa-redutase que você comentou, você acha que eles poderiam, assim, você acha que eles poderiam ajudar a diminuir em algum momento? Não sei. A resposta é não sei. Acho que a gente não tem. Ó, a Vivi tá dizendo que você é muito fofo. Na verdade, a gente não sabe responder isso, Van. É tudo hipótese, mas a ciência começa com hipóteses, né? Ninguém vai direto para um estudo randomizado duplo cego, placebo controlado direto. A gente gera hipóteses primeiro. Então, são estudos que têm a sua função, mas que não é de jeito e de forma alguma para a gente concluir que inibidores da 5-alfa-redutase são essas medicações que a gente usa para calvície, elas teriam algum fator protetor. Eu acho muito prematuro tomar essa conclusão e sair prescrevendo ou muito menos usando, né? Eu acho que realmente é algo que a gente tem que aguardar o desenrolar aí das pesquisas e das hipóteses. Essa é a minha opinião. Tá. E é algo que pode ser usado também para mulheres ou não? As mulheres também poderiam tomar? Off-label, né? Porque foi uma dúvida que deixaram anteriormente, mas tá bem. E com relação à prevenção, Iana, o que você acha assim, o que é que a gente poderia prevenir para diminuir? Eu sei que é o mundo, né? Isso, mas algumas coisas que a gente poderia ajudar, né? Nesse momento. Prevenir queda de cabelo é uma coisa complicada, né? Porque a gente sabe que como é que a gente vai prevenir certas coisas aconteçam na nossa vida, né? É muito difícil. O que a gente pode fazer é estar atento aos sinais do nosso organismo, né? Se a gente sabe que alguma coisa diferente está acontecendo, que uma queda está acontecendo, é procurar
o médico dermatologista o mais rápido possível e tentar investigar isso o mais rápido possível. A gente pode falar também como, assim, em atitudes para ter, na verdade, um organismo saudável, né? Uma pele saudável, um cabelo saudável, e tudo isso é refletido pelo estilo de vida que a gente tem. Essa balela que a gente escuta todo dia que a gente tem que comer bem, que a gente tem que se exercitar, né? Essa coisa toda que a gente E que é tão difícil de seguir, né? Então, principalmente nesse porque momento. tudo que depende da nossa disciplina, meu amor, é difícil de seguir. Qualquer coisa nessa vida que depende da nossa disciplina é difícil de seguir. Mas essa balela que a gente escuta tanto de alimentação saudável, de comer bem, tudo, a gente é daí que a gente vai tirar todo o suporte para ter cabelos saudáveis, para ter pele saudável. Um cabelo não ia ser diferente. Então, na verdade, mais do que prevenindo queda, eu vou estar tendo um estilo de vida saudável, com cabelo saudável. Se a queda vir a acontecer, a primeira providência é buscar ajuda médica. Tá? Você está perguntando aqui como paliativo adentaria aquelas medicações vendidas em farmácia sem prescrição, deve ser das vitaminas de cabelo, né? Tem post até sobre vitaminas de cabelo. Inclusive, foi uma pergunta também que eu recebi esses dias, né, na terça-feira. Tem um post que é um dos mais polêmicos aqui no Insta. Toda vez que eu falo disso, é um fuzuê, né? Porque é um dos mais polêmicos. As vitaminas que são vendidas com o intuito de ajudar cabelo, prevenir queda, parar queda, aumentar crescimento. Na verdade, a gente tem que ter alguns conceitos em mente. Eu nem vou falar se a vitamina funciona ou não, vocês tomam suas conclusões. Crescimento. Cabelo cresce na velocidade que está determinada geneticamente ou pela sua idade. Tá? Ela muda de acordo um pouco com a idade, a velocidade de crescimento, mas ela é determinada geneticamente. Se hoje eu estou programada para o meu cabelo crescer 1,8 centímetros por mês, ele não vai crescer 2,5, 3, porque eu estou tomando uma vitamina. Esqueçam isso. Né? Isso não vai ocorrer. Sem chance. Também eu não tenho como mudar a composição do meu fio, pelo menos hoje, tá, gente? Ciência dinâmica. Pode ser que amanhã pode se descobrir que sim, a gente consegue fazer isso. Mas hoje eu não tenho como tomar uma vitamina XYZ e achar que meu cabelo vai nascer mais forte e aguentar toda a química que eu quero fazer nele, entendeu? Isso também não vai acontecer, tá? Então, às vezes a gente fala, eu vou tomar uma vitamina porque ele vai crescer forte, ele vai crescer mais forte, mais grosso, mais saudável, e vai aguentar toda a pancadaria que eu quero fazer. Não vai ser assim, não vai funcionar assim. E é interessante porque a gente falou aqui que eflúvio telógeno é o tipo mais comum de queda e que ele dura 3 a 5 meses, que é o tempo de duração da fase telógena. A gente não consegue mexer no reloginho desse ciclo. É uma coisa muito difícil, tá? A gente tem algumas doenças que são causadas por alterações nesse reloginho e a gente fica meio que de pé e mão atado em muitas delas. O eflúvio telógeno é uma delas. Eu não consigo fazer uma fase telógena que dura 3 meses, durar 1 mês. Então, se eu induzir o telógeno, eu estou tendo eflúvio, eu estou tendo queda, e a minha queda vai durar 3 a 5 meses, ela vai cumprir esse tempo de 3 a 5 meses. Eu não tenho como fazer um eflúvio durar menos. Eu não tenho como encurtar a fase telógena. Então, o que é que acontece? Muitas vitaminas se posicionam assim, você toma a vitamina 3 meses, sua queda vai diminuir, vai parar, né? E aí, bingo, né? Por que será que em 3 meses ela vai parar? Por que será que em 3 meses ela vai diminuir? É porque você tomou a vitamina ou porque o eflúvio é autolimitado e vai parar de todo jeito, né? Então, a gente precisa desenvolver uma coisa chamada senso crítico. Senso crítico. A gente tem que ter senso crítico para encarar a real necessidade dessas vitaminas para cabelo, que tem sua função, tá, gente? Eu não vou dizer que não é prescrito nunca, que não dá para prescrever, que não é, mas elas têm sua indicação, tá? Então, às vezes, é muito mais importante, inclusive, que a gente reponha algo que está realmente faltando no organismo, do que a gente ficar tomando vitaminas à torta e à direita. E tem que ter cuidado, porque às vezes fazendo isso eu estou retardando, né, o meu diagnóstico. Eu estou indo lá na farmácia pegar a primeira vitamina que está lá na frente para cabelo e estou retardando o meu diagnóstico, tá? Então, eu adorei que Tassi falou aqui, viu, mãe? Compartilha, pessoal, esse vídeo com todo mundo que vocês acham que pode. Eu vou deixar salvo aqui depois. E Ana, na verdade, a gente também tem algumas dúvidas aqui. Eu vou lançar um desafio aqui no final sobre essa questão do cabelo saudável e de prevenção. Mas aí, antes de lançar esse desafio, eu queria
que você respondesse algumas perguntas que estão Pode colocadas ser. aqui. Agora, Van, será que a gente esqueceu que eu tô olhando aqui meu roteiro, tá? Será que a gente esqueceu de falar sobre a influência do estresse, que também está na quarentena? Então, isso. Exatamente. Que, na verdade, foi uma das dúvidas também essa. Exato, foi uma das dúvidas que mandaram antes. E quando a gente tem aquela listinha que eu falei para vocês, que são as listas, né, de causas de eflúvio, a parte do estresse emocional, ele até está nessa lista. Ansiedade, tudo que envolve essa parte emocional, certo? Então, veja só, ele até consta na lista de causas, tá? A parte emocional consta na lista de causas. Mas isso é o primeiro conceito, não é uma relação tão direta quanto a gente imagina, nem tão fácil. Né? A gente tem uma história repetida por anos que gente estressada cai cabelo. Cai cabelo, quem está estressado cai cabelo, como se fosse uma relação muito clara, muito direta. E para a ciência, essa relação, ela não é tão clara assim, certo? Ela não é uma coisa tão bem resolvida. Mas realmente há várias pistas de que realmente haja alguma influência da parte emocional em eflúvio, em queda e em outras doenças, tá? Várias outras doenças do cabelo, não só eflúvio, né? Em várias outras doenças. Mas essa relação ela não é tão clara quanto parece. Mas a gente sempre tem o cuidado de avaliar isso em consulta, sim. Mas o outro conceito que é importante a gente entender é que a gente não pode comprar o estresse emocional, a ansiedade de cara como causa. Porque se isso acontece, eu vou deixar passar batido algo muito importante. Eu tenho uma grande chance de deixar acontecer. Então, às vezes, o paciente ele chega no consultório, doutora, quarentena começou lá 2 meses atrás, eu me estressei demais, porque eu tive meu trabalho prejudicado, meu ganho familiar está prejudicado, meu marido não está trabalhando, eu estou dentro de casa sem fazer nada, eu sou uma pessoa produtiva. Então, todo mundo tem 1001 motivos para estar estressado realmente agora. E será que isso é a causa da queda que eu estou tendo agora? Pode ser, mas eu não posso comprar isso como primeira causa. Eu tenho que investigar outras causas, eu tenho que saber o que aconteceu mais de 2 meses atrás, eu tenho que fazer exames para saber o que está acontecendo, eu tenho que investigar como um todo, porque imagina se há 2 meses atrás, imagina se essa pessoa está com vitamina D baixa, imagina que ela está anêmica. Se ela chegar dizendo que está com estresse, eu vou dizer, é estresse. É estresse, então eflúvio é estresse e passo batido de uma anemia, passo batido de um problema de tireoide. Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade de saber que é um motivo. Isso para tudo na medicina, inclusive, né? Comigo também tem muitos, assim, eu lido muito com dor crônica, né? Então, tem muitos casos que os pacientes chegam sofrendo muito, ou distúrbio do movimento também, distonia, por exemplo, que eles chegam dizendo, o médico ficou achando que era só estresse, era só da minha cabeça, que não existe. Então, antes de rotular isso, né, tanto na dermato como em todas as áreas, é bem importante que se investigue a fundo o que realmente está acontecendo, né? Então, na verdade... isso. Inclusive, tem gente só aqui perguntando se parada do anticoncepcional é causa de eflúvio. É tanto a parada quanto o início. Eu até falo que na lista de causas de eflúvio, a gente não tem só doenças nem agressões. Tanto é que, por exemplo, o parto não é uma doença nem uma agressão, mas é uma causa de eflúvio. É tudo que o organismo encare como diferente do que estava acontecendo agora. Então, se você estava tomando pílula ali, tomando, e de repente não toma mais, ele sente a falta, vai dizer, cadê a pílula que estava aqui? E aí ele vai achar que isso é diferente e vai mandar uma mensagem de repouso. Se ao contrário, eu não tomava pílula e de repente vou tomar, isso pode ser também uma mensagem de repouso. No parto, eu estava com a máquina de produzir hormônios, que é a placenta ali por 9 meses, e de um dia para o outro a placenta vai embora. Então, e aí seus hormônios vai assim, ó, de um dia para o outro. Então, encara isso também como uma mensagem de repouso. Então, é mais ou menos por aí que funciona a história do eflúvio, tá? Mas tem algumas perguntas aí para responder. Vamos ver aí o que é que tem mais. Vamos. Não, tinha já perguntado também a Carla sobre essa questão de Carla Tramontim, se o uso de anticoncepcional interfere de alguma forma, né? Então, você acabou de responder. A Vivi falou aqui de novo que ir ao dermato, é melhor ir ao dermato que gastar uma fortuna com vitaminas, que realmente
Então, tem uma dúvida. Aquelas caspas úmidas podem ser resíduos de shampoo ou algo semelhante? Enfim, aqui, isso aí, no caso, teria que avaliar, né? É, Não sei se é tem algum tricoscopia, exame. gente. Se vocês, às vezes, é que nem eu tenho que colocar, né, a lente no couro cabeludo e ver que tipo de descamação é essa para poder dizer a causa. Que mais? Uhum. Tem uma que está perguntando se as vitaminas podem auxiliar em algo no crescimento do cabelo. A Mona Lisa aqui. Inclusive, ela disse que Acho que assistiu o seu vídeo com a Tamires e que gostou bastante. legal. Adorei. Até Certo. deixei nos meus links lá para vocês verem nos stories. Estão perguntando a diferença entre queda e quebra. A gente já falou muito de quarentena aí, né? Que pode ser. Acho que a gente concluiu aí, gente, que quarentena é o estresse. Agora que vão começar, não tem sentido aquela queda do começo da quarentena ser por algo que aconteceu na quarentena, né? Porque a causa está lá atrás. Isso ficou bem né? Então, claro. é agora que vão começar as quedas, meio que por causa da quarentena, que a gente tem que pensar na quarentena como uma causa, seja pela parte emocional, seja pela parte do próprio Covid, de febre, então a gente vai ter que ficar atento, mas também investigar outras causas, né? Nunca comprar isso de primeira. Eu acho que a gente amarrou isso aqui. A Maiara Alcine perguntou aqui se quando começa a calvície em homens, significa que o bulbo capilar morreu e não pode ser recuperado. Depende, né? A calvície, ela não é queda, ela é afinamento. Então, às vezes o cabelo afina, que fica aquela penugenzinha. E até que ponto, se você chegou cedo, você consegue engrossar esse fio de novo. Mas se você chegou num ponto que ele afinou muito, que tá só aquela penuginha, acho muito difícil, às vezes, reverter, tá? Alguém perguntou aqui a diferença entre queda e quebra. E, na verdade, é bem o sentido literal da palavra. Uma coisa cai e a outra quebra. É bem isso, tá? Então, assim, o eflúvio é um tipo de queda, como existem vários outros. A quebra, por algum motivo, o cabelo partiu, tá? Então, geralmente é por agressões, né? Por químicas, né? Ou por alguma doença onde a haste seja fabricada defeituosa. Então, a haste pode quebrar. Mas é literalmente a definição mesmo dos nomes. Lavar o cabelo todos os dias vai cair mais. Eu acho que é um dos maiores mitos que a gente tem, né? Lavar cabelo não faz cair cabelo. Gente, respira fundo e pensa como é que água batendo na cabeça vai fazer o cabelo cair. Que poder Inclusive tem até esse? a ver com o nosso desafio, né? Que poder é esse? A água não tem esse poder, tá certo? Então, na verdade, durante o banho, a gente recolhe os fios que já estavam caídos, tá certo? Então, o fio que cai ali no banho, ele já estava caído, você está recolhendo, então não tem nada a ver. E, pelo contrário, se eu acho que lavar cai mais, aí eu paro de lavar e aí é que vai acumular mesmo. Acontece esses problemas, né? Fica um círculo vicioso, tá? Uma das perguntas que eu mais adoro responder é essa daqui, que eles perguntam de tônicos, né? Tônicos capilares podem fazer o cabelo crescer. Isso, tem perguntado tônico e shampoo também aqui. Loção, shampoo e Ego São Luís perguntou sobre loção e shampoo, se funcionaria. Não, na verdade, gente, parte daquele primeiro princípio que a gente falou assim que começou a live, queda de cabelo não é tudo igual, certo? Então, eu não tenho como dizer isso ajuda em queda. Que queda? Qual é a queda? Que queda é essa? Como é o nome dela? Qual é o teu diagnóstico? Eu não posso estar falando de isso ajuda ou isso atrapalha. Tem que ter cuidado só com o seguinte: medicações de tratar várias doenças dos cabelos, elas são muitas em formas de passar, elas são tópicas, né? Tem muitos colegas meus aqui, dermatos, Guilherme, Pablo, são medicações de passar, tópicas, em formas de creme, de pomada, de loção, de solução, líquido, mas são medicações. O que eu posso dizer é que nenhum desses tônicos que não são remédio, que não são medicação, tem algum tipo de benefício em nenhuma doença do cabelo. E também posso dizer que se você tem um cabelo saudável e que não tem nenhuma doença, você não tem como mudar a natureza dele. Tipo, tem gente que diz assim, mas eu queria que ele crescesse mais. Não dá, gente. Ele não tá doente, eu não tenho no que mexer. Isso aí é fato. Então, às vezes eu tenho um cabelo que não tem nada, eu não tô doente, eu não tenho nenhuma patologia, e aí eu só quero que ele cresça mais, eu quero que ele fique na cintura, eu quero que ele fique mais grosso, eu quero isso. Essa mágica ainda hoje, eu não sei do futuro, mas hoje a gente não consegue fazer nenhum produto. Certo? E a Marusca Belchior tá perguntando aqui, ela falou que fez todos os exames, tá tudo bem com os exames dela,
e por quanto tempo que ela poderia tomar biotina, porque ela está sofrendo com o estômago. Marusca, é muito difícil, inclusive o CFM, ele proíbe a gente que dê qualquer opinião por casos que a gente não está acompanhando, tá? Eu digo isso porque muita gente me pergunta no direct por casos próprios, né? Ai, doutora, eu estou fazendo isso, eu fiz exames e não sei o quê. A gente não pode dar nenhuma opinião, né, de um caso específico de um paciente, se aquela pessoa não é nosso paciente, se a gente não acompanhou. Isso é meio lógico, né? Seria irresponsável que a gente falasse de algum caso de uma pessoa que a gente não acompanhou nem nada, né? Então, não sabe da história clínica dela, a gente não examinou, então a gente não tem como dizer. Mas, o que é que eu vou falar? Vou falar de uma coisa geral. Se você teve um diagnóstico cujo seu médico passou vitaminas de cabelo para você, você não tem nenhuma obrigação de tomar por muito tempo, tá? Geralmente são 3 meses e acabou, porque é o tempo, se foi para eflúvio, o eflúvio dura isso, 3 a 5 meses. Então, não tem necessidade da gente Mas é importante ficar fazer tomando, o acompanhamento. tomar a vida Talvez inteira, quando ela vier né? aqui, Marusca, a próxima vez que você vier aqui em São Paulo, aí passa a Piana. E Então, aí a não tem... Mana Sem Transição, ela perguntou sobre a questão dos fios, se é verdade que 100 fios de cabelo por dia cair é normal. Acho que ela chegou um pouquinho... se ela voltar 2 casinhas lá no começo, né, a gente explicou mais ou menos de onde vem essa história da quantidade de fios que cai todo dia, né? Vem justamente da porcentagem que a gente tem de folículos entelógeno, que é 10, 12%, então dá isso, entre 80 e 150 fios que a gente troca todo dia. Deixa eu ver o que mais aqui. Uso de óleos vegetais para fins de hidratação de couro e fios, né? Muita gente perguntando da história de óleos e tudo. Isso, gente, aqui a Mônica até colocou sobre a questão de aí óleo já é mineral. outra pergunta. A Mônica chegou com uma das maiores fuzuês também da internet, que é o que a gente acha do petrolato e óleo mineral nos fios. Nada. Petrolato e óleo mineral são substâncias extremamente seguras, não tem problema. Se dá certo para você, você pode usar no fio, na pele, onde você quiser. São substâncias extremamente seguras, tá? Deixa eu ver o que mais. Sim, e a questão dos óleos, né? Em questão dos óleos, nos fios para hidratação, gente, cosmética capilar, como eu falei até lá no vídeo da Tamires, é algo que você faz o que você gosta e dá certo para você, tá? É isso, não tem muita firula. Se você passa óleo no seu cabelo e ama, você vai continuar fazendo, certo? Não tem porquê. Agora, a questão do couro cabeludo só tem que ter um pouquinho mais de atenção. Não que faça mal, não tem regra. Cada couro cabeludo é que nem cada pele, é um mistério, é individual. Então, quando vai falar de couro cabeludo, tem que ver se colocar algo oleoso no seu couro cabeludo vai dar certo para você. Então, se você quer começar essa prática, eu costumo dizer, procura um médico dermatologista, né? Vamos ver como é que tá. Às vezes começa a fazer o que você acha que você quer fazer e vai lá conferir para ver se está dando certo. Mas, assim, quando a gente está falando em fio, tudo vale, tá certo? O que você quiser fazer e dar certo para você, tudo vale. Mas quando a gente está falando em couro cabeludo, a gente tem que pensar um pouquinho mais e ver, né? Pode até começar uma coisa que você quer usar diferente, ver se dá certo. E se tiver alguma dúvida, ir no dermatologista para dar uma conferida com a tricoscopia para ver se aquela sua nova prática com couro cabeludo, seja de lavagem, seja de produto, se tá dando certo para você. Exatamente. A Marusca, inclusive, disse que próxima vez que vier a São Paulo, que ela mora no Rio, ela vai marcar contigo. Então, assim, eu queria aproveitar até essa questão do couro cabeludo para lançar o desafio, já que a gente está pertinho de terminar, depois a gente pode responder mais algumas perguntinhas, porque eu sempre gosto, no final das lives, lançar um desafio para que vocês, que fique como lição de casa para quem está aí nesse momento de quarentena, que está, enfim, com angústias, com dúvidas, né, passando por uma dificuldade que é mundial e que agora a gente aqui no Brasil está sofrendo mais ainda. Então, é o desafio do couro cabeludo limpo, que a Ana falou da importância tão grande, né, de lavar a cabeça. Então, assim, não tem essa de ficar, enfim, postergando e achando que porque tá lavando vai piorar, não. Pelo contrário, inclusive, o momento do banho, o momento de lavar a cabeça, tem que ser levado para com um momento de relaxamento, um momento individual enfim, de bem-estar e de relaxamento para você. Então, é o seu momento do dia, é o momento que você realmente vai cuidar do seu cabelo, cuidar do seu bem-estar.
Então, procurem fazer isso, né? Pelo menos 3 vezes por semana, para ficar com o cabelo saudável e até evitar problemas com quedas no futuro. Tá bem? É muito Eu não sei se a Ana importante, né? quer Na comentar verdade, alguma coisa sobre a esse gente desafio. sabe que o couro cabeludo ele é o solo onde vai nascer uma plantinha. A gente não nasce, a gente fazendo essa comparação, a planta não vai nascer num solo que não é favorável para ela. A gente tem que entender que o couro cabeludo é a parte viva dessa história, né? É pele, é ali onde o teu cabelo vai nascer. Então ele tem que estar saudável. A gente tem que lutar por um couro cabeludo saudável. E quem gosta de cuidar dos cabelos se lembra muito dos fios, se lembra muito das hastes, né? Ah, tá ressecada, ah, tá não sei o que. Isso é muito saudável. A gente tem que cuidar dos nossos fios, mas a gente tem que lembrar do coitado do couro cabeludo, que na verdade é uma grande estrela nisso tudo, tá certo? Então, assim, e uma das coisas que a gente pode mais fazer para manter um couro cabeludo saudável é mantê-lo limpo. O limpo, para mim, exige uma determinada frequência de lavagem, para você vai ser outra, vai fazer determinados shampoos para você, para outra pessoa, outros shampoos. Então, assim, os esquemas são os mais variados possíveis e a sua lição de casa é descobrir qual é o esquema que é melhor para você. Não só em frequência de lavagem, mas também da questão do qual shampoo que é melhor para você, qual esquema, revezar shampoo, usar o mesmo shampoo. Então, cada pessoa não tem receita de bolo, tem que achar a sua receita. Tem aqui destaques, inclusive, no Insta falando sobre limpeza do couro cabeludo, o quanto é importante. A gente sabe que uma das doenças mais prevalentes do couro cabeludo, que é a dermatite seborreica, é uma tendência da pessoa a fazer uma irritação da pele do couro cabeludo diante de oleosidade. Então, se a gente não mantém, né, esse couro cabeludo limpo, a gente sabe que se eu tiver tendência à dermatite seborreica, eu vou entrar em crise. Então, a gente tem que descobrir essa fórmula mágica aí de limpeza. Cada um tem a sua e a gente fica aí nessa eterna busca de achar qual é a ideal. E isso é algo que é muito importante para todo mundo, né? Por isso que eu resolvi lançar esse desafio aí, compartilha com todo mundo que fica achando, às vezes não tá se cuidando direito nesse momento. Então, a questão da limpeza, do momento do relaxamento, para os meus pacientes que sofrem tanto, né, com dor crônica ou que tem algum problema no distúrbio de movimento, aproveitar esse momento para você. Massagem, né? A massagem do couro cabeludo é algo extremamente relaxante, né? Não tem função terapêutica ainda de cabelo, que a gente saiba, mas é algo extremamente relaxante. Então, a hora do banho pode ser a hora que você vai ali massagear e que você vai realmente fazer. E é importante, a massagem é importante, porque eu fico dizendo, quando a gente vai lavar um prato, a gente não só coloca o detergente e bota água. A gente tem que passar uma massagem em cima da sujeira para que ela saia. Então, a gente lembrar que na hora da lavagem, né, fazer essa massagem no couro cabeludo é muito importante. Cabelo não se acostuma com nada, tá? Não se acostuma com nada. Na verdade, as necessidades às vezes podem mudar, mas não se acostuma com nada. Você tem que usar aquilo que dá certo para você, né? Tem alguns mitos aí que a gente fica repetindo, mas cabelo não se acostuma com nada, tá? Então, não tem do que a gente está finalizando aqui 1 minutinho. A Mayara agradeceu muito aqui por essa live, né? Tá todo o pessoal agradecendo bastante. Só mais uma dúvida, se o rodízio de shampoo ajudaria na limpeza, Ivani? Isso não tem regra. É para cada um. Tem gente que sim, né? Tem pacientes que acham que rodiziar é melhor. Então, mas é como eu disse, não tem fórmula mágica. Cada pessoa vai ter realmente o seu ritmo ou o seu esquema de shampoo que vai ajudar mais, né? Então, é meio por aí. Com relação, mesmo no momento de queda, é possível fazer progressivo? Foi uma dúvida que tinham feito. Tem uns 50 segundinhos. Eu não recomendo. Não, tudo bem assim, eu não recomendo. Eu acho que dá para esperar passar, né? Você não vai agredir de qualquer maneira química, mas eu esperaria passar o momento crítico. Mas geralmente quem tem queda de cabelo, assim, pode pintar o cabelo, né? Progressivo eu espero às vezes para esperar um pouco, mas pode pintar. Também tem post aqui sobre isso, tá? Também pessoal, eu indico muito. Eu vi que tem perguntas sobre dermatite seborreica, tem milhares de perguntas aqui, dezenas de perguntas. Vão lá no Instagram da doutora Iana. Muito obrigada por todos estarem aqui. Muito obrigada, Iana, por todo. Eu agradeço o convite. Se deixar, a gente fica aqui, tá, gente? Então, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom falar. É sempre muito bom falar sobre isso. Eu acho que eu adoro estudar, então é sempre muito bom falar sobre isso. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Tudo de bom. Beijo.
Beijo. E Ana, terminamos lá. Vamos só finalizar aqui o vídeo que acabou ficando como a gente grava e coloca no YouTube depois. Eu não vi, né? Estava no mudo. Aqui Foi muito bom. Nossa, tinha muitas dúvidas ainda, né? Inclusive sobre a questão de dermatite seborreica e queda de cabelo, se pode piorar, né? A questão da queda do cabelo. Talvez você possa responder só aqui pra gente, pro pessoal do YouTube, né? Essa última dúvida. Ah, deu certo então no YouTube, né? Eu não sabia. Não deu ao live, mas tá gravado aqui, eu vou compartilhar agora. Ah, então tá. Dermatite seborreica, a relação com queda direta, ela é meio questionada, mas assim, a gente pensa que partindo do princípio que a dermatite seborreica ela é uma inflamação da pele do couro cabeludo, a pele do couro cabeludo está inflamada, né, diante de oleosidade, isso pode favorecer um pouquinho, né, a uma queda maior. Mas o que a gente mais relaciona não é a queda em si, mas a calvície, né? A alopecia androgenética, ela tem um estímulo hormonal, né? O nome já está dizendo androgenética, andro de hormônios androgênios, né? Que realmente tem uma influência nessa condição dos cabelos, né? Da calvície, tanto masculina quanto feminina. Então, a calvície, a alopecia androgenética feminina e masculina, elas têm essa influência hormonal. Em paralelo, a dermatite seborreica também, porque oleosidade no couro cabeludo também é estimulada pelos hormônios androgênios, né, masculinos. Então, é um combo que geralmente anda junto. Quem tem calvície geralmente tem dermatite seborreica. Então, é uma duplinha que anda juntas de mão dada, né? Geralmente, quem tem um tem o outro. E é muito importante que para a calvície tenha um tratamento de sucesso, com resultado bom. A dermatite seborreica precisa estar controlada, porque o cabelo ele não vai responder num ambiente inflamado. Então, a gente precisa, né, na prescrição sempre da calvície, ela sempre vai junto controlar qualquer grau, né, da dermatite seborreica, que tem graus variados, as pessoas não têm gravidades iguais, né, de dermatite seborreica. Então, a prescrição, ela sempre vai junto, porque a gente tem que tratar as duas coisas. Tá ótimo. Muito obrigada, Iana, por todas as informações preciosas. Eu acho que ficou muito claro com toda a sua didática, com toda a forma que você ama, né, ensinar. Então, você consegue passar de uma forma muito clara. Obrigada mesmo aqui por disponibilizar o seu tempo para a gente. Eu que agradeço, né? Então, assim, a oportunidade única que está falando, né, sobre vários assuntos que, como eu digo, sempre são de utilidade pública, porque desvendar mitos é sempre bom, né? Então, a gente tem que tornar a nossa vida um pouco mais fácil. Eu costumo dizer que conhecimento é liberdade, então a gente tem que estar diante disso, desenvolver nosso senso crítico, né? E, principalmente, levar informação em saúde, educação em saúde é papel do médico também. É isso mesmo. Tá bom? Um beijo, Aninha. Fica com Deus.